Uma boa tarde a todos. Nós estamos retornando mais uma vez na WTV, dentro do programa Café e Cultura. Estamos aqui com nosso amigo Zeca Bauer, um personagem conhecido de Campo Bom e do Vale dos Sinos, professor de Educação Física, já foi bancário, hoje comunicador da Rádio Urbana 87,5, a Rádio Urbana, e líder de audiência no seu programa pela manhã. Mas cantor também, o Zeca é um cantor conhecido aqui da região e principalmente de Campo Bom, onde também tem uma atividade bastante comunitária aqui na nossa cidade. Mas algo que nos chama a atenção, e dentro dos propósitos do Café e Cultura, e principalmente dentro da filosofia da WTV, é o inusitado. E o inusitado, a entrevista, nós vamos falar com o Zeca de um aspecto importante. O Zeca é um campeão do Caminho de Santiago. Aliás, é um sonho de consumo de muitos campobonenses, motivados através dessa experiência bonita, experiência vencedora, porque não basta apenas ter planos, é preciso muitas vezes içar as velas do barco e seguir rumo. Muitos passam a vida inteira apenas sonhando. O Zeca não só sonhou, como ousou transformar esse sonho em realidade. Ele vai falar um pouquinho sobre o Caminho de Santiago, o místico Caminho de Santiago, o belíssimo Caminho de Santiago e tudo que gira em torno desse caminho que, diga-se de passagem, quem consagrou o caminho, tornou o mais conhecido, melhor dizendo, aos brasileiros, foi justamente o escritor Paulo Coelho, que talvez não sirva de referência para muitos. Eu particularmente não sou muito adepto ao Paulo Coelho, mas o Caminho de Santiago foi avançado, foi divulgado, melhor dizendo, através do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. O Zeca vai contar um pouquinho para nós. E primeiramente, Zeca, uma boa tarde, uma alegria muito grande aqui na WTV receber você, e gostaríamos de saber o que te motivou, não foi o livro do Paulo Coelho, o que te motivou a fazer o Caminho de Santiago e quando foi a primeira viagem feita por ti. Sim, Jair, muito obrigado por essa oportunidade da WTV aqui, passando essa experiência que eu considero fantástica, tanto é que eu fiz 4 vezes já o caminho. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que repetir? Não sei, a gente repete. Deu a sensação nas outras vezes que eu fiz, quando eu cheguei dizendo nunca mais volto, e a pessoa volta. Mas o Caminho de Santiago de Compostela é um caminho, é uma peregrinação, é um caminho cristão, e ele está entre os 3 maiores caminhos de peregrinação do mundo. A ida a Santiago de Compostela, que é feita pelos peregrinos, que tem essa denominação porque vem do latim peragre, e significa pelo campo, porque 80% do caminho se faz pelo campo. Quem vai a Jerusalém são os palmeiros, devido às folhas de palmas que foram postas quando Jesus entrou na cidade, e também quem vai a Roma são os romeiros. Então são os 3 caminhos, ida a Roma, ida a Jerusalém e também ida a Santiago de Compostela. O Paulo Coelho, como você citou no livro dele, ele realmente deu um boom no caminho, porque o caminho vem do ano 800, século IX, quase na metade do século IX, surgiu através de um ermitão, Pelágio, que tinha nome, e ele presenciou uma chuva de estrelas, e essa chuva de estrelas dá origem a Compostela, que é Campo das Estrelas. Então é Santo Tiago do Campo das Estrelas, por isso que é o nome Santiago de Compostela. E ele presenciou essa chuva de estrelas, ele foi verificar e havia uma cratera aberta por uma estrela. Ele encontrou uma urna de pedra e chamou o bispo da região, Teodomiro, e ele verificou pelas escritas que era Tiago, eram os ossos do apóstolo Tiago. Voltando um pouquinho na história, Tiago, ele era um dos, não diz o preferido, Tiago maior, né? Era um dos apóstolos de Jesus, que senta à direita de Jesus na Santa Ceia, e ele era irmão de João. O Zebedeu, que era o pai deles, os 3 estavam pescando um dia, ou arrumando redes, alguma coisa assim, conta a história. As datas não são muito pontuais, mas não é o problema. O espírito da coisa que interessa. E Jesus passou por ele e disse: preciso de pescadores. Mas ele queria pescadores de almas, pescadores de homens.
E ele conseguiu. E Pedro e João, seu irmão, foram acompanhar Jesus na peregrinação. Aí quando Jesus morreu, os apóstolos saíram de Jerusalém para peregrinar, para pregar o cristianismo. E lá pelo ano 43, 10 anos depois da morte de Jesus, Tiago voltou para Jerusalém e ele foi condenado por sublevação. Era o filho de Herodes que estava no comando, e sublevação que indicava que ele estava colocando a ordem pública em desordem, vamos dizer assim, duvidando dos poderes dos reis, e ele foi condenado por sublevação e morreu. Ele foi morto, esquartejado, e os seus seguidores sumiram com o corpo. Ele foi o primeiro apóstolo, porque quando Jesus morreu, todos os apóstolos foram perseguidos, né? Só que ele foi o primeiro que morreu. Quase 10 anos depois ele foi pego, ele veio a falecer. E sumiram. Daí lá pelo ano 814, alguns dizem 816, alguns 820, apareceu esse Teodomiro, que era o bispo da região de Íria, que era a maior cidade da região, diz que era ali, e perceberam um mote para incentivar o catolicismo, incentivar essa crença religiosa. Então criaram essa história, e hoje na igreja de Santiago, que é uma igreja gigantesca, ocupa uma área de 8.000 metros quadrados. Então lá no subsolo, que era originalmente onde estava enterrado ele, em 1800 e pouco, ali está uma urna de prata hoje, e praticamente, enquanto a igreja está aberta, sempre tem gente velando Santiago. É uma coisa muito emocionante. Em 2002, eu fui chamado pelo Grupo Sinos para trabalhar na rádio. Primeira experiência em rádio. E tinha um professor, Sérgio Reis, talvez tu conheça. Ele era diretor da Guaíba, da Cultura, era um escritor. Não? E ele escreveu um livro sobre o caminho de Santiago, e eu li e gostei. Cheguei em casa da faculdade da FIPLAN, de Porto Alegre. Aí eu acordei, lembra, meia-noite e pouco, e disse: bicho, que a gente... sei uma coisa para a gente fazer quando nós completarmos 25 anos de casado. Vamos trocar as alianças em Santiago de Compostela. Que legal, estou nessa, o que tem que fazer? Isso era 2002, e nós íamos completar em 2010 os 25 anos. Eu digo: não, é muito simples, a gente vai até a Espanha, vai até Roncesvalles, que é um ponto de saída legal. A gente caminha 760 quilômetros com uma mochila nas costas durante 30 dias, chega na igreja e casa. E daí ela disse: só isso, então deita e dorme, porque isso amanhã passa. Ela achou que eu estava meio fora da casinha. Mas no fim a gente fez, 8 anos depois a gente ficou maturando a ideia, planejando e fazendo. E 8 anos depois, em 2010, a gente trocou essa aliança aqui, que a gente trocou. Não dentro da igreja, porque é muito complicado conseguir, muita gente lá. Então nós fizemos uma cerimônia na escadaria da igreja para um padre que passou momentaneamente por ali, e ele meio que leu as nossas mentes e perguntou: o que vocês querem aqui? Eu disse: nós queremos uma bênção, queremos casar, então é comigo mesmo. Aí ele foi ali, fez a bênção. Não sei o nome do padre até hoje, tem uma foto e chamo ele de Padre Santiago. 2010 foi o primeiro. 2010 o primeiro caminho a gente fez desde Roncesvalles, que fica dentro da Espanha, atravessamos todo o norte pelo caminho francês, que é o caminho mais famoso que existe, é o que Paulo Coelho fez, é o que tem mais estrutura, mais bares, porque tu precisa muito de bares, armazéns no caminho, porque tu cansa, tem mais apoio logístico, assim, de bancos, mesas, etc. 2010, 749 quilômetros nós fizemos até o outro lado da Espanha, na região da Galícia, em Santiago de Compostela. O que o caminho em si, a caminhada até chegar a Santiago, apresenta para os romeiros, para aqueles que estão no trajeto da caminhada? O que significou para ti e quais os encontros que tu tiveste nesse caminho? A gente percebe uma diferença, existe muita solidariedade, existe muito amor no caminho, existe muita compaixão pelo outro. E se aconteceu conosco nesse primeiro caminho, porque nós fizemos 4, nesse primeiro caminho nós estávamos passando, eu estava com sede e eu não tinha mais água, a Helena também não tinha água, e nós vimos 2 senhores à nossa frente e nos aproximamos deles, falamos em inglês ou espanhol, algum enrolation a gente fez lá, e eles eram russos, eles moravam na Sibéria. Aí o cara me deu a água que eles tinham. Eu disse: quanto custa? Não custa nada. A água é um dom de Deus, é para ti. Poxa, mas aquilo me surpreendeu, porque é uma pessoa que eu jamais vi, jamais verei, né?
abriu mão do bem mais precioso que tem no momento, que é a água, que é uma coisa mais simples, né? Mas mais precioso pela necessidade que o momento te proporciona, de tu caminhar 20, 30 quilômetros debaixo do sol, com muito calor, sem sombras, e ele abriu mão disso e deu. Daí nós encontramos eles uns 2, 3 dias depois na frente, ele trocou ideia, daí eu soube detalhes, né? De que eles moravam num lugar X, com 40 graus abaixo de zero. Mas essa harmonia que existe entre as pessoas. Um outro exemplo que aconteceu nessa passeio também, uma senhora de São Paulo que a gente encontrou em algum albergue anterior, ela caiu durante o caminho e ela bateu a cabeça no chão e sangrou muito. Bateu a mochila, veio para frente e prensou a cabeça no chão. E casualmente, por ela passaram 2 médicos. Eu digo, mas como é que pode, né? Tem médico ali, né? Era um pai e um filho, 2 médicos argentinos. Passaram e ajudaram, e daí nós estávamos com um bando de brasileiros, né? E fomos e passamos, e a gente, quem precisa disso, eu tenho tal coisa, eu tenho aquilo, que é um quindiá, que é uma fruta, que é isso aqui. Então a gente ajudou, esse espírito tu encontra no caminho, isso é o caminho, né? E nos 4 caminhos que tu fizeste, encontraste brasileiros? Muitos brasileiros. E o que motiva os brasileiros a irem? Foi até interessante, porque em 2010, no primeiro caminho, nós fomos para comemorar os 25 anos de casado. E muitos brasileiros que a gente encontrou estavam meio que tentando reorganizar suas vidas, porque saíram de uma separação, saíram de uma desavença com o familiar, saíram de um emprego, estavam procurando outro, pensando que, aguardando uma inspiração diferente, assim, porque o ambiente todo te ajuda, tudo converge para o bem, né? Então, um simples fato de dizer, pô, cara, gostei muito de você aí, a gente podia se comunicar por WhatsApp, por Facebook, então tu cria amizades, cria uma rede no mundo de pessoas que nós temos amigos hoje na Espanha, Alfonso Navio Santos, um cara fantástico, e a gente conheceu em 2010 e até hoje a gente se comunica. Então são coisas que o senhor de Mala, que a gente conheceu agora, um empresário, e ali todos são Joãos e Josés, né? Tudo igual. Tu tem 30 dias ou 20 dias, depende de quanto tempo tu quer, tu só tem a tua mochila, então tua casa é o que tu carrega nas costas, e é só isso. Tu faz tudo, todo mundo faz a mesma coisa, um ajuda o outro, tu chega no albergue, eu ajudo na cozinha, eu lavo a louça, eu faço aquilo, tu faz ali, tu dá uma varrida no banheiro, todo mundo se ajuda. Um dos momentos que tu falaste, tu caminhaste com a tua esposa, com a Helena, mas há momentos, Zé, na caminhada que é necessário estar só, e o que significa isso, estar só no caminho? Sim, eu percebi que até às vezes a gente está conversando e digo, bicho, deixa eu dar uma caminhadinha, porque daí tu conversa muito com pessoas que já foram, e eu tive uma experiência, eu até relatei no Teatro do Cê aquela vez, de que eu senti meu pai muito perto de mim. Quando eu me dei conta, eu estava segurando alguma coisa que eu não sabia o que era, né? Mas eu senti a presença do pai que tinha falecido há pouco tempo. E tu tem uma sintonia mais fina com coisas que tu não vê. Convive muito contigo. Eu tinha um médico, Dr. Salvador, que eu fiz uma cirurgia no joelho, e ele perguntou, Zeca, tu vai de novo, mas tu vai aguentar ficar 30 dias contigo mesmo, né? Eu digo, aguenta, né? Porque no terceiro caminho que eu fiz, eu descobri por que eu fazia o caminho. Essa é a próxima pergunta. Quer que eu te responda? Boa. Que nem os caras falam no programa do próximo bloco. Vamos lá. Nesse agora mesmo.